Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Agradeço também aqui aos nossos convidados aqui nesta sessão de reflexão e também a todos os que contribuíram com artigos para este número e a sua generosidade. Fizemos este número sobre cooperativas, também em alinhamento com o Ano Internacional Mundial das Cooperativas da ONU. Já era um tema que estava um pouco no radar, mas esta feliz coincidência acho que fez com que a nossa equipa da editorial fizesse este número. O nosso ponto de partida para este número foi uma pergunta que está no editorial, se puderem ver, que é o modelo cooperativo, sobretudo no setor agroalimentar, dá uma resposta vantajosa para os produtores se adaptarem ao contexto social e tecnológico e às suas mudanças? E, portanto, sobre este tema, temos alguns artigos de caracterização, algumas experiências também internacionais e também algumas questões a membros de cooperativas, de direções cooperativas. Temos aqui hoje no nosso painel e, portanto, é sobre essa pergunta de fundo que nós fizemos este número. E, portanto, esta dialética também entre a economia de mercado, que é aquela que nós desenvolvemos, a nossa economia e a economia social, e de ver que em setores onde há assimetrias muito fortes, como é a questão da cadeia de valor agroalimentar, em que a informação ou a capacidade de negociação é muito difícil, as cooperativas implantaram-se já há muitos anos, já é uma história que vem desde o século XIX, e o modelo cooperativo é algo que tem também uma proteção na nossa própria Constituição e na nossa legislação. Temos um artigo do professor Miranda e também uma caracterização feita também pelo Alexandre Cuco aqui do GPP e, portanto, esse enquadramento é importante para nós percebermos também o modelo cooperativo e este colmatar e equilíbrio entre a economia de mercado e a economia social, que é muito importante para o setor agrícola. Mas o setor agrícola é dinâmico e nos dois exemplos que nós temos de países estrangeiros, França e Holanda, nota-se que têm níveis acima de 70% dos agricultores participarem em cooperativas, o que é impressionante. Uma vertente mais estatal, passa a expressão, mais fundada em políticas públicas, no caso francês, e muito baseado na procura de soluções imaginativas de governança da parte do modelo holandês, mas são dois artigos interessantes. Embora a grande parte dos produtores façam parte das cooperativas, depois o valor de mercado anda à volta dos 50% ou mais, o que é interessante. Em Portugal não é tão grande o número, nós calculamos à volta de 40%, entre 30% e 40%, mas o valor, mas 80 das 100 maiores cooperativas do país são cooperativas agrícolas e, portanto, também tem muita importância. E o próprio Presidente da Confagri, Dalino Leão, fala também desta importância de modernizar e, portanto, com estes modelos novos e com esta experiência, que nós ver se conseguimos ver quais também são os mecanismos, porque há imensos casos de sucesso de cooperativas agrícolas dentro do setor agrícola. No caso particular do John, agora o nome de pronunciar bem, do professor de Weiningham, que nós gostámos muito porque dá pistas muito interessantes sobre como fazer modelos de governação mais modernizados e qual é o John Boss, não é? John Yoss, pronto, a quem agradecemos muito. E tem aqui certos modelos que podem, porque é uma questão de parte a parte. Por um lado, como o próprio artigo do Presidente da Confagri diz, as políticas públicas também têm que alavancar aqui alguma questão de investimento na modernização. Por outro lado, o próprio setor cooperativo também tem que procurar modelos de gestão mais atualizados quando as cooperativas crescem muito. E, portanto, não ir ao cooperativo empresa, digamos assim, mas ter aqui equilíbrio, estou aqui a olhar para o Nuno Serra, ter aqui uma certa separação entre a gestão corrente das cooperativas e a detenção pelos seus associados. E, portanto, é isto que nós trazemos para a nossa sessão de reflexão de hoje. Nós vamos passar um filmezinho muito pequeno com alguma seleção que aqui a nossa equipa de comunicação fez, aqui um vídeo. Temos depois
um filme do professor Jos Boschman, pronto, assim, esqueço, em que, com muita afabilidade e muita generosidade, fez-nos um filme para a nossa sessão de hoje, e, portanto, nós temos ali, mandou-nos o filme, nós temos ali com legendas, traduzido, que vamos passar também, um pequeno filme de 6 minutos. Digamos que é mais um interveniente aqui na nossa sessão de reflexão. E agradecia também aos nossos convidados, José Maria Garcia Duarte, presidente da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, ao Leonel Amorim, nosso colega do Ministério, com muita experiência também na região centro, mais até na beira litoral, pronto, mas ao Nuno Serra, secretário-geral da Confagri, e à Paula Geadas, da Embaixada da Holanda, a quem também agradecemos muito, Países Baixos, de que agradecemos muito a sua presença. É uma pessoa sempre muito ativa e de colaboração com todo o setor, e que agradecemos muito a presença da Paula aqui hoje. Foi difícil, mas conseguimos trazê-la. Mas pronto, muito obrigado a todos. As cooperativas agrícolas assumem-se cada vez mais como um importante agente mobilizador de recursos naturais e de matérias-primas, de competências, de conhecimentos e de capacidade de inovação. A evolução do setor agrícola passa pela modernização das estruturas cooperativas, formação e práticas que garantam a competitividade, salvaguardando os valores cooperativos. Apesar da representatividade significativa das cooperativas na produção organizada, o grau de organização da produção nacional ainda é muito reduzido. As cooperativas do setor da agricultura, florestas e pescas representam 12,3% do total das cooperativas e 5,9% do valor acrescentado do setor cooperativo. As maiores cooperativas em Portugal são do setor agrícola, mas é importante a obtenção de dados fiáveis e atualizados que permitam um real conhecimento do setor cooperativo. As cooperativas não são apenas um modelo económico, sendo organizações onde o desenvolvimento económico e justiça social caminham lado a lado. São importantes na capacidade de estimular o desenvolvimento territorial, podendo ser motores de transformação dos sistemas agroalimentares. São fundamentais para melhorar o bem-estar dos agricultores, pescadores e outras comunidades rurais, permitindo-lhes reunir recursos, partilhar conhecimentos e ter acesso aos mercados de forma mais eficiente. O movimento cooperativo está bem integrado nas políticas agrícolas e rurais da União Europeia, sendo fundamentais para garantir o desenvolvimento rural sustentável. Temos o desafio de preservar os princípios fundamentais do modelo cooperativo, enquanto se adapta a um mundo marcado pela competitividade e em rápida transformação. Mas de que forma o setor cooperativo procura repensar o seu próprio modelo para uma resposta a um mercado crescentemente aberto e global? Partindo da análise efetuada sobre o modelo cooperativo do setor agroalimentar, o GPP lança o debate para uma reflexão sobre questões-chave nesta área. Hello, my name is Jos Bijman. I'm Professor of Cooperative Organizations at Wageningen University and Research in the Netherlands. In this short video, I will describe and explain the importance of agricultural cooperatives in the Netherlands. Agricultural cooperatives have a long history in the Netherlands. They go back to the second half of the 19th century. That was a period of technological progress, industrialization, and growing international trade. In that period, farmers started to form organizations for jointly buying inputs, for exchanging knowledge, and for jointly selling their farm products, particularly in export markets. Legislation on cooperatives was introduced in the Netherlands in 1876. Over the years, cooperatives have become more and more important in the agricultural landscape of the Netherlands. When we use an international comparative perspective, we see that cooperatives in the Netherlands account for 70% of all sales of farm products. The red bar on the left side of the figure. Only Finland is a more cooperative-minded country.
on the extreme left side of the figure. As you see on the right side of the figure, the average market share of agricultural cooperatives in all of the countries of the European Union is 40%. The Netherlands has about 250 agricultural cooperatives. Most of them are large businesses. 100 years ago, there were thousands of small village cooperatives, but over time these small cooperatives have merged into the large cooperatives of today. While the number of cooperatives has declined, their joint market share has remained at a high level. Take this example of the evolution of dairy cooperatives in the Netherlands. In 1930, there were still almost 600 dairy cooperatives. 50 years later, in the 1980s, there were only about 25 dairy cooperatives left. When we look at the market share of all those cooperatives together, the orange line in the figure, we see that it has remained stable over time. Dairy cooperatives account for about 85% of all milk sales. Cooperatives are organizations of farmers. Cooperatives handle the products of their member farmers. The main agricultural products in the Netherlands are milk, potatoes, sugar beets, fruits, vegetables, both open field and in greenhouses, flowers and flower bulbs. In addition, the Netherlands has intensive livestock farming, such as poultry and pigs, but cooperatives play a minor role in these sectors. This table shows the 20 largest agricultural cooperatives in the Netherlands, their turnover, their number of employees, number of members. The largest cooperatives are active in dairy and animal feed, the blue cells, the flower and flower bulbs, those are the orange cells, and arable crops like sugar and potatoes, and in fruits and vegetables, the green cells. By far the largest cooperative in the Netherlands is Friesland Campina. It is a dairy cooperative. What makes agricultural cooperatives so successful in the Netherlands? Based on multiple research projects in which we compare Dutch cooperatives with those in other countries, we came to the following conclusions. The key success factors of agricultural cooperatives in the Netherlands are the following 5 factors. First, the Netherlands has a supporting institutional environment with a flexible and enabling legislation, giving individual cooperatives much freedom in designing the statutes that fit best with their individual situation. Second, cooperatives have developed effective internal governance structures with strong member control, well-educated farmers in the board of directors, and professional managers in the cooperative enterprise. Third, most cooperatives have a homogeneous membership. Having farmer members that are all more or less the same in size and in interest helps for effective and efficient decision-making and for focused business strategies. Fourth, cooperatives take a pragmatic approach to collaboration with other cooperatives and other businesses. This pragmatic approach also applies to setting up and terminating, if necessary, federative cooperative structures. And finally, cooperatives have a focused business strategy. Most of the agricultural cooperatives in the Netherlands are single-purpose cooperatives. They handle just one type of agricultural product. This helps in setting strategic goals and in effective decision-making. Now, the key question is whether these success factors of the past will also work in the future. Over the years, agricultural cooperatives in the Netherlands have already gone through several shifts in their business strategies. In the 1970s and 80s, the strategic focus was on growth in scale and scope. Dutch cooperatives have benefited a lot from expanding European Union markets. In the 1990s, the strategy shifted towards more product innovation and marketing, including establishing consumer brands. And currently, cooperatives face new challenges, but there is also new opportunities. First, cooperatives need to work on improving sustainability, particularly environmental sustainability, throughout the whole value chain. Second, cooperatives need to embrace the opportunities of digitalization and big data.
And third, cooperatives need to deal with the growing differentiation among their member farmers, as farms are becoming more diverse in their own business model. I'm convinced that cooperatives are able to deal with these challenges of sustainability, digitalization, and differentiation even better than other types of businesses. I see a bright future for agricultural cooperatives, not only in the Netherlands, but also in other countries. Thank you for listening. Muitas vezes pergunto-me a mim, e agora já entro quase na discussão, porque é que não estamos quase ali como o nosso colega professor da Holanda, dos Países Baixos. Eu não vou tentar sequer dizer o nome, recuso-me, mas foi, e eu penso que todos nós estamos aqui nesta sala, foi bastante espetacular. Começamos pelo meu caro Nuno, mas deixem-me só fazer aqui uma, para quem não conhece, quem está aqui comigo nesta mesa, digamos assim. Paula Geadas nasceu e cresceu nos Países Baixos, trabalha atualmente na Embaixada deste país, onde é responsável pelos assuntos relacionados com a agricultura, pescas, segurança alimentar e natureza. As funções que tem relacionam-se com as tendências e desenvolvimentos no setor agroalimentar, estabelecer contactos com entidades governamentais, instituições de investigação, organizações setoriais e empresas, bem como ajudar as empresas neerlandesas que desejam investir em Portugal ou colocar os seus produtos no mercado português. Nuno Serra é formado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade do Minho, começou a sua carreira profissional na indústria, trabalhando depois em consultoria e tecnologias de informação, foi deputado à Assembleia da República, onde exerceu cargos ligados à agricultura e ao mar, liderou grupos de trabalho sobre a política na União Europeia e foi vereador em Santarém com responsabilidades na agricultura e no desenvolvimento rural. Foi ainda administrador do CNEMA e é desde 23 secretário-geral da Confagri. Leonel Amorim é licenciado em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia, exerceu atividade profissional nos Serviços Regionais de Agricultura da região Centro, em Coimbra, onde ocupou diversos cargos de chefia, incluindo o de diretor regional. As funções que teve foram essencialmente ligadas ao planeamento, gestão de programas, projetos e medidas de desenvolvimento agrícola e rural e, dada a relevância histórica do cooperativismo na região Centro, desempenhou igualmente um papel relevante neste âmbito. José Manuel Garcia Duarte é, desde 2008, empresário agrícola no setor agropecuário, com especial incidência no setor do olival. Em 2018, tornou-se presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos e, desde 23, é igualmente membro da direção alargada da CAP, Confederação de Agricultores de Portugal. Nuno Serra, eu vou tratar todos pelo nome, já, para quem me conhece. Muito bem. Cooperativas. Nós que já tivemos num grupo a discutir cooperativas, o desafio que punha aqui, um bocadinho na sequência do que ouvimos o colega dos Países Baixos, um bocadinho o panorama que nós temos, ele apresentou o panorama relativamente aos Países Baixos, um bocadinho o nosso panorama, só para fazer aqui um bocadinho de enquadramento, e talvez ele ali enquadrou, ou apresentou pelo menos 5 fatores de sucesso, nas que nós temos sucesso. Qual será também esses fatores de sucesso? Nuno. Bom, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado pelo convite, e é fantástico não só ver a revista Cultivar tratar do cooperativismo, mas ver uma sessão destas com tão ilustres palestrantes e colegas de painel que eu cumprimento também, falar de cooperativas. Até porque aqui a pequena ilustração que o Jos deu mostrou bem aquilo que é o papel fundamental das cooperativas
nas dinâmicas rurais dos países do centro e norte da Europa, e que mostra a grande competitividade hoje que eles têm, e eu acho que todos nós aqui, uns mais diretamente... Eu continuo a falar, que acho que soube bem sem microfone. Bom, e nós percebemos hoje que o caminho é um caminho da competitividade global, onde nós estamos inseridos e precisamos de cada vez ter mais recursos, seja em termos de escala, seja em termos de diferenciação, para lutarmos contra aquilo que são a nossa concorrência, e basta olhar o que é que os nossos competidores diretos do centro e norte da Europa e verem a força que têm, e portanto, eu acho que é inequívoco a grandeza e a importância das cooperativas para aquilo que é as dinâmicas rurais, da economia rural. O Eduardo aqui falou e que lançou a pergunta, e que era relativamente ao modelo cooperativo, se efetivamente para o setor agroalimentar dariam essa resposta vantajosa. Bem, o IOS respondeu logo a seguir que o modelo cooperativo, não é, tem um passado de sucesso, e a sua versatilidade, resiliência e legitimidade fazem prever que terá um futuro igualmente brilhante. E eu acho que isto mostra aquilo que é a articulação das cooperativas hoje em dia. E olhando para os modelos cooperativos, e como ele disse, que podemos ter modelos mais profissionais, outros mais sociais, eu olho para a realidade portuguesa um pouco embrionária nesse sentido. Eu penso que é um pouco embrionário, até porque tivemos umas conotações que deram sempre ao setor cooperativo, que o impediram de construir esse modelo mais profissional. Coisa que nos centros, nos países, eu vou dizer isto, tentar dizer isto com um termo simpático, com os países menos complexados com essas questões, o cooperativismo cresceu de uma forma exponencial. Eu acho incrível olhar para aquele mapa daquilo que é o produto interno bruto rural de cada país e o que é que passa por cooperativismo. Bom, e nós andamos ali à volta dos 30%, quando os nórdicos têm 70%, quer dizer, a França e a Espanha, vejam Espanha, que é o nosso principal concorrente. Eu há 2 dias estive cá, o meu congéneres de Espanha, bom, e aquilo é fantástico, as grandes marcas espanholas, todos os grandes produtos espanhóis acabam sempre por passar, de algum momento, por cooperativas. E às vezes nós temos alguma relutância de fazer isso em Portugal. E, portanto, eu para além daquilo que está inscrito na Constituição e que mostrou e mostra muito bem a importância do setor cooperativo, aliás, eu até tinha aqui os 3 artigos que queria ressalvar, mas há um deles que mostra bem algo que é a importância das cooperativas, que é as cooperativas têm que ter, e eu não as queria individualizar, ter um sistema fiscal, económico, mais benéfico relativamente ao Estado, mas há uma coisa que é muito importante, em que o Estado deve, no fundo, criar condições favoráveis económicas ou financeiras para o aparecimento e sustentabilidade das cooperativas. E isto eu remeto para a importância das cooperativas em 3 passos. O primeiro, que foi fácil, que era aquilo que no século XVII ou século XVIII mostrava que as cooperativas, para a agregação da oferta, para a questão dos seguros, para a questão do crédito. Hoje em dia, eu acho que é muito mais vasto e o IOS mostrou bem a importância das cooperativas neste contexto rural. Uma parte, a dinâmica rural e daquilo que é a dinâmica da economia rural, ninguém tem dúvidas que, quer dizer, a criação de valor acrescentado, hoje em dia num mercado tão volátil, tão difícil, onde as margens são pequenas, onde os custos de produção são maiores, para termos maior valor acrescentado temos que nos organizar. Para organizar, podemos por associações, organizações de produtores ou então cooperativas. As cooperativas deveriam ter essa atenção por parte do Estado e perceber que nós, para crescermos, tem que ser isso. Depois, tudo aquilo que é a disseminação de um conjunto de boas práticas pode ser feito através das cooperativas. Isto estou a falar de dinâmicas rurais e daquilo que é a economia rural. Porque hoje em dia nós podemos ter a consciência, e temos aqui o caso de Moura e Barrancos, tem um grande potencial e realmente são cooperativas de grande porte e que causam impacto nas regiões pela sua dinâmica económica, mas não nos podemos esquecer depois do outro fator, que é o segundo fator da importância das cooperativas, que é o fator coesão territorial. E hoje, em locais recônditos do nosso país, onde muitas vezes nem um multibanco há, não há uma farmácia,
mas há uma cooperativa que consegue agregar fatores de produção. Consegue traduzir que não é uma economia de grande escala, mas consegue, ao agregar todos esses pequenos fatores, transformá-la, dar escala suficiente para manter e fixar pessoas no território. E, portanto, esse é um fator indissociável daquilo que o Estado tem que olhar para as cooperativas e não as pode olhar só de uma forma da dinâmica económica, também da dinâmica social. E, portanto, hoje em dia, o nosso país, eu acho que está confrontado naquilo, começar pela pergunta, qual é o estado da arte em Portugal? Está confrontado já com algumas cooperativas que perceberam que o modelo profissional é essencial para o seu crescimento, e eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Nós temos que melhorar muito e avançar rapidamente, mas para avançarmos isso, teremos que ter, por parte das políticas públicas, essa atenção, como tem em Espanha, França, na Holanda, nos Países Baixos, na Finlândia, onde de X em X anos há uma revisão daquilo que é a legislação para as cooperativas, mas não só uma legislação em termos de código cooperativo, porque os códigos cooperativos, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei à Confagri foi reunir o código cooperativo de 5 ou 6 países e percebi que o nosso não é tão diferente como os outros. A forma como nós vemos na parte profissional é que é diferente. E a forma que existe de estímulos do Estado de cada um desses países para a constituição e preservação das cooperativas é que é diferente. E vejam, eu lanço-vos um desafio, qual foi o último governo a trabalhar naquilo que era os estímulos ou incentivo da criação de cooperativas de agregação mais de oferta. Lanço-vos esse desafio. E se calhar vão ver, se calhar foi quando escreveu a Constituição. Não estou a dizer isso, mas há de andar nisso. E, portanto, a diferença não pode ser só vista naquilo que é os fatores estruturais das cooperativas e daquilo que os cooperantes, daqueles que agarram as cooperativas fazem, mas também do lado lá do Estado. O que é que o Estado está disposto hoje a fazer para ajudar que Portugal cresça este rácio de 30% para 50% para 60%? Portanto, e põe-se muito em cima da mesa isso. A gente já volta aqui. Agora queria fazer... Lionel, com toda a sua experiência na região centro e a importância que as cooperativas também têm na região centro, e falando um bocadinho esta questão que eu não disse, a importância das cooperativas nos territórios, nomeadamente nesta questão agora da coesão territorial, como é que vê o papel como é que assistiu ao papel das cooperativas e como é que o vê agora? Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Quero começar por agradecer naturalmente o convite, o simpático convite, cumprimentar os dirigentes do GPP que me fizeram o convite, agradecer e felicitar a Cultivar, o GPP, por esta iniciativa de colocar na agenda um tema, não digo esquecido, mas um bocadinho arredado de tratamento específico, vamos lá assim. Contrariamente ao que existiu eventualmente noutras épocas da nossa evolução, da evolução sobre os debates sobre a agricultura e a forma de lhe dar sustentabilidade. Este é uma iniciativa muito interessante, mas é mais interessante e pelo documento que temos presente e por todo foi possível reunir este editorial em 14 artigos que no seu todo formam um todo coerente, com um conjunto de informação muito valiosa, excelente, que trazem novos inputs para a reflexão, que podem habilitar agentes decisores a tomar algumas decisões, sejam decisores no setor cooperativo, sejam decisores públicos, e, de facto, os meus parabéns e felicitações por este documento da iniciativa da Cultivar e cumprimentar e felicitar os 14 autores, os 14 não, são mais autores, os autores dos 14 artigos que, na minha perspectiva, provocam profundas reflexões. Reflexões, ignadamente, que são abordadas, que são a questão da legislação de enquadramento, a questão do contributo, da importância que o cooperativismo teve e tem a ter no desenvolvimento da agricultura e na sustentabilidade da agricultura, os exemplos dos países que melhor têm explorado esta ferramenta de organização da produção,
e também as tendências da evolução desses países, como vimos há pouco no filme excelente que nos foi mostrado. Vários casos exemplificativos, o documento contém vários casos exemplificativos a nível nacional de onde as coisas correram bem, estão a correr bem e são portanto, situações a ter como modelo. Embora não goste nada da palavra modelo, por isso é que a minha hesitação, que cada caso é um caso e, portanto, não pode haver cópias, nem pode haver formas de gestão sempre com princípios semelhantes, mas cada caso é sempre um caso e, portanto, em cada situação, cada caso é que tem os seus quadros, é que tem a capacidade de formar quadros, não tem capacidade de formar quadros e, portanto, tudo isso é diferente. Mas estes exemplos que aparecem no Cultivar, que são apresentados no Cultivar, são bastante felizes. A Cultivar apresenta-nos também aqui e confronta-nos as potencialidades do setor, com debilidades e com os desafios que são postos às cooperativas e ao setor face a uma conjuntura permanente de mudanças, não é? E quando pensamos que já passamos por esta mudança, por aquela, vem uma ou outra ainda mais drástica. E tem sido assim, e é assim, a vida é assim. Não é diferente nem das outras situações. Portanto, o setor cooperativo em Portugal e na região centro, a região centro que de facto foi um pouco, no centro e norte, o berço do cooperativismo, não é? E, portanto, teve uma nascença de uma multiplicação de estruturas, estruturas essas que foram cumprindo o seu papel, que com as tais transformações, com as tais mudanças que se foram registando, umas tiveram mais capacidade de se adaptar do que outras e, sobretudo, umas tiveram melhores cooperantes que outras, porque a gente pode falar muito de instrumentos de apoio, podemos falar muito de enquadramento político, podemos falar de modelos de gestão, modelos de enquadramento legislativo, mas uma entidade como a cooperativa depende dos seus cooperantes fundamentalmente. E tem que apostar na formação e na qualificação, na dinamização e na participação dos seus cooperantes. Sem cooperantes não há cooperativas, não é? E essa é muitas vezes um dos problemas das debilidades, uma das principais debilidades que tem o setor, ou que tem muitas das unidades do setor, não é? Que estão localizadas onde estão, têm os membros que é possível ter, não tem sido criadas dinâmicas, não tem sido possível criar dinâmicas para atrair outro tipo de cooperantes, para formar e capacitar esses cooperantes portanto, é logo uma condicionante muito importante, esta condicionante do fator humano ao nível dos próprios membros das cooperativas. Também, o fator humano também depois ao nível dos dirigentes e ao nível do pessoal. Mas ao nível ainda dos cooperantes, eu penso que há uma coisa a fazer nesse sentido, daí a importância do rejuvenescimento, de trazer para as cooperativas os jovens agricultores, e isso pode passar por muitas coisas, mas há uma coisa que me parece que é básica, que é, durante a formação do jovem, por exemplo, o curso de formação que qualifica o jovem para a primeira instalação, eu acho que nem é obrigatório nenhum modelo de associativismo e de cooperativismo, não há nenhuma visita a estes modelos de sucesso. Portanto, os jovens ficam com a ideia que, às vezes, deturpada, que existem as cooperativas, está tudo débil, que são coisas do século passado, hoje temos que criar outras estruturas novas. E não será assim. Portanto, aí parece-me que é logo uma das questões a trabalhar, a questão de atrair os jovens para o movimento cooperativo. Outras debilidades, e aqui permitem-me
um bocadinho avançar por aí, porque há bocado falou um bocadinho com muita experiência no setor cooperativo. Não, nunca trabalhei no setor cooperativo, não é? Mas de facto, com os trabalhos, cruzei-me com os trabalhos em grupos de trabalho, na minha vida, no meu dia-a-dia, cruzei-me e praticamente com todas as cooperativas da região centro, especialmente da região centro, não, da Beira Litoral, especialmente da Beira Litoral, que foi onde eu desenvolvi mais trabalho nesse domínio. Portanto, acompanhei programas como, que hoje se fala muito, mas algumas coisas aparecem não no tempo certo. Quer dizer, nós temos às vezes aqui um problema de acertar calendário, não é? Nós já temos programas excelentes de apoio ao setor cooperativo, para tudo aquilo que se fala hoje, não é? E já no século passado, não é? Para o Agri, que tinha desde apoios ao reforço da capacidade de gestão, à profissionalização da gestão, a quadros técnicos, à melhoria dos quadros técnicos, a capacitação dos quadros técnicos, fossem eles técnicos a captar, fossem técnicos a formar dentro dos quadros da própria cooperativa, e parece-me que essa é a modalidade melhor, é as cooperativas capacitarem os meios que têm atualmente, os meios que têm, para, portanto, irem admitindo pessoas e formando-as e capacitando internamente, pessoas que depois vão vestindo a camisola e incentivando-as. Portanto, mas estava a dizer, portanto, aqui perdi um bocadinho, desculpem lá, portanto, e que, portanto, esse ProAgri depois tinha a maioria das estruturas portanto, de capacitar as cooperativas para mais apoio técnico. Portanto, isso depois teve a sua execução, teve casos de sucesso como tudo na vida, casos de sucesso, casos menos sucesso, mas fez história. História e contribuiu para que todas essas políticas contribuíram para que, de facto, o setor cooperativo tem sido, como a agricultura, aliás, tem sido, e as duas coisas estão ligadas, tem mostrado resiliência e o setor cooperativo tem funcionado, na minha perspectiva, como um poder tampão em alguns territórios ao abandono agrícola e rural. Portanto, podemos dizer que a cooperativa que existe no local tal, no território X, não tem grande dinâmica, está estagnada, mas se ela acabar, não é a mesma coisa. Deu uma âncora. É uma âncora porque, portanto, mesmo que só os fatores de produção, às vezes desvalorizam, às vezes, as questões só de venda dos fatores de produção. Mas os fatores de produção regularizam os preços, não é? Podem até não ser, às vezes, se forem comparar, até podem ser muito mais competitivos que outros agentes, mas estabiliza preços, deixa que os agricultores não fiquem só na mão dos fornecedores para comprar só aquilo que os fornecedores dispõem, aumenta a oferta de produtos, ou produtos que podem caminhar num sentido mais adequado e aconselhado. Portanto, o setor cooperativo é a economia social, sim senhora, mas por um lado, é a economia sempre, porque é social na perspectiva de que é solidária com todos os seus membros, há o poder democrático dos seus membros e há a independência perante qualquer tipo de membros e absorve todos os tipos de membros, mas é também económica porque tem que valorizar os seus produtos no mercado e tem que ter competitividade no mercado. E tem que conseguir isso satisfazendo as necessidades de rendimento dos seus associados, dos seus membros. E, para além disso, é território. Portanto, é social, é económico e é território. É território porque está muito embrenhado nas comunidades locais, tem história naquele local, está muito ligado às instituições locais, embora, em alguns casos, podia haver mais integração. Lembro-me, por exemplo, que hoje, em alguns territórios com mais debilidades, as câmaras municipais estão a criar gabinetes de apoio técnico e às vezes há cooperativas nesse conselho. Quer dizer, porque é que não há ali mais forte ligação entre as duas coisas. Portanto, as causas de menos sucesso é um bocadinho ao contrário do que vimos ali no vídeo. As causas do nosso sucesso que nós temos é um bocadinho ao contrário. É a heterogeneidade, é a falta de dimensão, não houve na falta de dimensão, é a heterogeneidade, é
capacitação de recursos humanos falou ali. Desculpe, quando diz heterogeneidade é porque... Heterogeneidade de tipos de sistemas de agricultura, tipos de agricultores, tipos de membros, com mais fundação, com menos fundação. Tudo mais. Portanto, ou seja, ali temos a falar de cooperativas que estão especializadas em determinado tipo de produtos, o que ajuda porque depois também todos os agricultores, no fundo, têm um objetivo comum, não é? É isso. Então, muito obrigado. Deixe-me, exatamente com essa ligação, vou passar para o José Duarte, Cooperativa Moura Barrancos. Lá estamos a falar essencialmente da especialização. Mas falar um bocadinho da história aqui desta cooperativa, que é um sucesso, diria eu, que sou consumidora do produto, e perceber também como é que tem evoluído, no fundo, a estratégia da própria cooperativa ao longo destes anos, isto pensando um bocadinho também no que foi dito ali pelo professor dos Países Baixos, que falou exatamente na questão da evolução das estratégias, que eram as cooperativas tradicionais, depois orientadas para o mercado e depois agora apontando para as questões da sustentabilidade e da digitalização. Mas, José Duarte. Muito bem. Bom dia a todos. Agradecer o convite do GPP na pessoa do engenheiro Eduardo Diniz, cumprimentar também os colegas de painel, todos os intervenientes que estão aqui a assistir também e todos os que estão em casa a assistir via YouTube a este debate. Bem, eu antes de falar do modelo de sucesso da nossa cooperativa, eu gostava de realçar aqui um dado que apareceu aqui, que é 80 das 100 maiores cooperativas em Portugal são agrícolas. E isso é algo que é muito importante naquilo que é a coesão territorial do nosso país. Porquê? Porque, pelas suas características, estas cooperativas estão no meio rural, onde o tecido empresarial não é muito desenvolvido e as cooperativas representam aqui, obviamente, o garante da sustentabilidade económica, social, mas também ambiental destes territórios. No caso da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, nós estamos no Alentejo profundo, numa zona raiana, precisamente com estas características, com uma densidade populacional baixa, e a cooperativa tem aqui um aspecto muito importante naquilo que é a sustentabilidade económica para os seus 1.300 olivicultores que dependem da cooperativa para ter a sua rentabilidade ao longo do ano e, com isso, também se desenvolverem, criarem emprego e criar um ecossistema à volta da olivicultura que nós, na região de Moura, temos muito bem implementado. A história da cooperativa, obviamente que é um modelo de sucesso. A cooperativa, o ano passado, celebrou os 70 anos e houve uma necessidade dos seus fundadores de se unirem para ganhar escala, para ter capacidade negocial e, obviamente, que pouco a pouco e ao longo destes anos a cooperativa se consolidou e é hoje uma referência na olivicultura nacional. O facto de nós, enquanto agricultores, termos também uma cooperativa, também nos dá muita previsibilidade naquilo que são os investimentos que vamos fazer, porque temos a garantia que vamos escoar toda essa produção, esse aumento de produção. Temos alguém, e neste caso uma cooperativa, que recebe toda essa produção, independentemente da sua qualidade, e que paga a um preço justo, concorrencial e a tempo e horas. Isso também é um fator de segurança para nós associados. E de uma maneira até sem querer, estamos a contribuir para um aumento da escala da própria cooperativa. E foi essa escala que nos permitiu,
passar de um mercado puramente a granel para a outra fase, que é o mercado embalado. E a partir do momento em que temos produções constantes, conseguimos também dar esse salto e apostar no mercado embalado com o objetivo sempre de obter uma melhores resultados nas vendas dos nossos azeites e, obviamente, que ter um mercado e ter azeite no mercado embalado, conseguimos aí ter também uma mais-valia. Este ganho de eficiência, este aumento de produção da cooperativa dá-nos hoje uma estabilidade, dá-nos, obviamente, que temos como estratégia futura cada vez mais consolidar a cooperativa como embaladora. Nós temos uma particularidade, nós só recebemos azeitona proveniente dos nossos associados, ou seja, não compramos nem azeitona nem azeite a terceiros. Toda a nossa produção é fruto das entregas dos nossos associados e a estratégia, obviamente, passa sempre por valorizar a matéria-prima que é a azeitona dos nossos associados. O nosso objetivo, apesar de termos um modelo empresarial, de organização empresarial, o nosso objetivo não é o lucro. O nosso objetivo é comprar a matéria-prima azeitona a um preço elevado, a um preço concorrencial, para que, obviamente, isso sim, os nossos sócios, os nossos agricultores, sejam concorrenciais e tenham aqui uma capacidade de abordar o mercado e um mercado do azeite que é extremamente concorrencial. Se nós não tivermos uma cooperativa forte, obviamente que corremos o risco de haver aqui uma dispersão dos nossos associados. Diga-me uma coisa, então nós estamos a falar exatamente do que o Leonel falou quando referiu a questão que as cooperativas dependem dos cooperantes, da formação e desse profissionalismo. No fundo, é exatamente o que vocês estão a fazer na cooperativa de Moura Barrancos, porque dependendo dos cooperantes, ora, se há esta relação de confiança e vocês só adquirem exatamente aos vossos associados, esta relação é extremamente importante e é um dos grandes fatores de sucesso desta cooperativa. Porque você diz-me que têm cerca de 1.500 produtores. 1.300. 1.300. Já estava por mais de 200. São os novos que aí vêm. Isto dá-vos esta garantia exatamente e esta força e esta esperança de cada vez mais melhorarem, como é evidente. Quer dizer, ter 1.300 associados a que vocês garantem que compram o produto exatamente. É o tal fator de sucesso. E outra coisa que, para além da questão do garantir que compramos o produto e toda a produção, isso é essencial, até mesmo para nós, enquanto cooperativa, colocamos também à disposição dos nossos associados um conjunto de ferramentas que são importantes também para a sua atividade, nomeadamente termos uma secção comercial, onde, pelo facto de sermos uma cooperativa, conseguimos também, através da escala, adquirir fatores de produção para o dia-a-dia da atividade dos nossos sócios, a preços extremamente concorrenciais e que permitem nivelar por baixo na região o preço desses produtos. Outra situação interessante é o facto de nós termos um agrupamento de defesa sanitária e tudo o que está relacionado com o saneamento animal. Dentro das políticas da PAC, termos um gabinete técnico que faz todas as candidaturas do IFAP, bem como o preenchimento dos cadernos de campo. E tanto a nível do saneamento dos animais como a nível do nosso departamento técnico, o nosso objetivo não é o lucro, é praticamente custearmos as despesas e o valor que nós cobramos aos nossos associados é um valor relativamente baixo se, por exemplo, nós não tivéssemos esse serviço e tivéssemos que recorrer a uma empresa externa. Outra questão muito importante é
o acompanhamento ao longo do ano dos próprios olivicultores, por parte dos nossos serviços. Isso também há aqui uma proximidade na monitorização dos olivais, os controlos vegetativos, ver se há pragas, se há doenças, a emissão de alertas. Há aqui, lá está, um ecossistema muito grande entre a cooperativa e os seus associados. Você está a falar exatamente numa coisa que para mim é das coisas mais importantes, ou seja, vocês asseguram o tal apoio técnico que também, é necessário, claro, para os agricultores. Ou seja, aquela pergunta que o Eduardo Diniz falou e que está lançada, que se o modelo cooperativo dá resposta vantajosa para os produtores se adaptarem ao contexto económico, social e tecnológico e às suas mudanças, a sua resposta seria... E só falta uma coisa, que é a questão da parte tecnológica, da mudança tecnológica, que tem a ver com as sessões de esclarecimento que nós, ao longo do ano, também organizamos com alguns parceiros de negócio, com alguns fornecedores, no sentido de mostrarmos aos nossos associados novas tecnologias, modelos mais eficientes no maneio do olival. Tudo isto também, a cooperativa tem aqui um papel importante na divulgação da nova tecnologia, na formação também dos nossos olivicultores ao longo do ano. Eu não resisto, eu peço desculpa, eu não resisto a dizer, fazer aqui um parênteses, uma coisa. Não sei se tem noção de que a sua cooperativa é um elemento-chave no chamado Sistema de Transferência de Conhecimento e Inovação para a Agricultura, ou seja, o AQIS. Você, na sua cooperativa, a sua cooperativa tal como ela funciona, é um agente-chave do tal AQIS, este Sistema de Transferência Sistema de Conhecimento e Inovação para a Agricultura. Isto é algo que nós agora vamos ter que falar cada vez mais, porque muitas pessoas não têm a noção do que é, e muita gente diz que este AQIS é só uma plataforma que foi criada, não tem nada a ver com isto. São exatamente estes agentes que estão no terreno e estão exatamente a fazer este trabalho. E vocês são um fator-chave que asseguram exatamente esta ligação à produção e que ajudam exatamente a transformar e a ganhar conhecimento e a melhor produzir. Percebam isso, que vocês são um fator-chave. Agora, vamos voltar ou começar aqui. Estamos nos fatores-chave e eu perguntaria, depois de nós termos ouvido aqui os colegas e termos ouvido também o professor, e vou dizer, na tua opinião, porque já combinamos que nos vamos tratar por tu, quais são, no fundo, os fatores ou as palavras-chave que determinam o sucesso das cooperativas exatamente nos Países Baixos? Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer ao engenheiro Eduardo Diniz para o convite e toda a gente presente aqui na sala. Para mim, eu diria que há 3 palavras-chave para o sucesso dos Países Baixos. Em primeiro lugar, a colaboração. Sempre houve nos Países Baixos um espírito de colaboração. A primeira cooperativa, quando foi criada, foi no século XIX e o objetivo, embora fosse sempre económico, o objetivo principal da cooperativa, mas havia uma solidariedade entre agricultores. Como o governo era descentralizado, quando havia problemas locais, os agricultores juntavam-se, por exemplo, na questão da água, se havia problemas, juntavam-se, falavam-se, resolviam o problema, tomavam decisões e atuavam. E havia há uma confiança mútua muito grande dos agricultores. Mas esta colaboração vem também com direitos e deveres, ou seja, por um lado, é benéfico para o agricultor e a sua exploração, mas também exige envolvimento e lealdade dos agricultores perante a cooperativa ou a colaboração.
A segunda palavra seria transparência. As cooperativas sempre tiveram e têm uma gestão e regras bastante claras. O Conselho de Administração, por exemplo, tem um mandato de máximo 10 anos, depois tem que sair, tem que mudar, tem que entrar novas pessoas. Isto é para evitar influência a mais e, eventualmente, beneficiar alguns membros mais do que os outros. Outra questão importante aqui é envolver os jovens agricultores. Os jovens agricultores têm conhecimento de tecnologias, por isso é uma mais-valia, é importante. Em terceiro lugar, é o empreendedorismo. O Conselho de Administração de uma cooperativa é constituído por agricultores. Eles são eleitos por votação. Mas, além do Conselho de Administração, temos os managers, os gestores. Estes gestores são normalmente pessoas que vêm de fora, têm competências empresariais. Eles são responsáveis por elaborar uma visão ou uma estratégia para a cooperativa, como, por exemplo, quais são os objetivos, onde é que estamos hoje, onde é que queremos estar daqui a 10 anos e como é que eu vou chegar lá, o que é que eu vou fazer para atingir os meus objetivos. Estas duas funções são distintas, não convém alguém do Conselho de Administração ser gestor também. Isso é bastante importante, a menos que haja uma supervisão muito clara. Na Holanda há uma distinção entre as cooperativas sociais e as cooperativas mais focadas para o empreendedorismo. Os holandeses escolheram este segundo modelo e acho que isso também faz com que eles tenham sucesso. Outra característica das cooperativas dos Países Baixos é que eles estão focados numa só atividade. Ou é compra de, por exemplo, rações, ou é o processamento do produto, ou comercialização. Isso faz com que a gestão e a estratégia da cooperativa seja bem clara. Por isso, são estas 3 palavras que eu diria serão as palavras, na minha opinião, palavras-chave para o sucesso das cooperativas dos Países Baixos. A questão dos jovens parece-me interessantíssima, mas fala nos jovens na questão da transparência, mas também apostam nos jovens na questão do Conselho de Administração ou nos gestores? Sim, senhora. Os jovens é que têm ideias novas. Eles são importantes. Uhum. São eles o futuro. São eles o futuro. É basicamente isso. É o básico, mas pronto. É isso. Como só me falou na parte da transparência, eu resolvi... Não, é em tudo. Os jovens são o nosso futuro. Sem dúvida. Eu admiro, no fundo, o sucesso e a forma como funciona as cooperativas na Holanda ou nos Países Baixos. A gente depois vê. Já fico mais descansada se disser Holanda a partir de agora. Já não me incomoda. Isto a gente temos que dar a volta. Nuno, nós, reforçando um bocadinho o que disse ainda agora ali o José Duarte, a questão de que 80% das maiores cooperativas são agrícolas. E dos dados que nós temos aqui na Cultivar também, vemos que a nível da questão das organizações de produtores, também vemos que 51% das organizações de produtores são cooperativas. E também, isto porque estamos pensando um bocadinho na questão que falou, no fundo, de haver os apoios e de haver as políticas, no fundo, que possam apoiar as cooperativas. E, no fundo, já tivemos o ProAgri,
como foi já referido. Temos os programas operacionais, lá está em que vemos em que das organizações de produtores que existem, 51% são cooperativas. A nível da CASES também existiu o programa de apoio às cooperativas, também vimos aqui os dados que estão aqui na Cultivar, e vimos que, por exemplo, naquela medida 2 exatamente deste programa, que é inovação e digitalização, 34,2% das cooperativas que se candidataram eram cooperativas exatamente do ramo agrícola. Sabemos que também a nível do IAPMEI também ele existe apoios, e relativamente à questão da formação, exatamente porque a semana passada houve o encontro da Confagri e uma das coisas que eu ouvi e que sabemos, perfeitamente, a Confagri é uma das principais entidades formadoras, deve ser das que tem maior volume de formação, quer para agricultores e quer para técnicos. Temos aqui várias ferramentas que podem ajudar exatamente à questão das cooperativas, pensando muito na questão da capacitação, na questão da modernização, quando estamos a falar em inovação e digitalização, e também na organização delas, ou seja, na forma delas poderem evoluir para... O que mais podemos aqui pensar, como é que elas podem ainda mais evoluir? Eles já existem aqui algumas das ferramentas, ou seja, algumas das políticas já existem e que já, no fundo, que já podem ajudar exatamente à questão que referiu ainda agora do alavancar, que mais a Confagri, neste caso, pode fazer e o que é que podemos fazer, não só a Confagri, mas que no fundo podemos fazer. E passando já para responder, só para realçar aqui, e até porque o Zé Eduardo falou aqui naquilo que era o impacto nas 100 maiores cooperativas, 80 são do universo agrícola e o peso que têm não só no produto interno bruto, mas em tudo aquilo que é as dinâmicas económicas ou sociais que existem em Portugal e agarrando nas palavras aqui do Lionel, as cooperativas são organizações socioeconómicas, portanto, são socioeconómicas, separam a parte social e a parte económica, mas para dizer que há alguma coisa que é muito reveladora também desta incapacidade de termos informação hoje em Portugal sobre aquilo que é o universo cooperativo e demonstra-se muito neste documento que em muitos dados faltam informações por parte da CASES sobre as cooperativas e isso é algo que temos que melhorar. Quando temos uma organização como a CASES que não consegue ainda ter informação sobre as cooperativas, há algo que tem que ser melhorado. E aqui falamos da Paula, que disse muito bem, eu se for aos Países Baixos e quiser saber a radiografia sobre tudo o que é o setor cooperativo, eu tenho lá. Portanto, esse começa o primeiro que é o conseguimos dados para saber o estado da arte daquilo que é em Portugal. Eu posso dizer aquilo que é o universo Confagri. E do universo Confagri nós temos algumas que não estão inscritas na CASES, outras que não deram informação, mas o nosso universo é à volta de 400 cooperativas, representamos 650 mil associados com universo cooperativo e crédito agrícola, alavancamos 3,7 mil milhões de euros de todo o nosso universo e são 8 mil postos de trabalho diretos. Eu penso que estes valores não são desplicentes para aquilo que é um país. E estamos a falar só do universo Confagri, portanto há um conjunto de outras cooperativas que não estão no universo Confagri. A dimensão do cooperativismo em Portugal não pode ser desplicente para nenhum governo. E isto para ir buscar aquilo que disse muito bem, o que é preciso fazer mais. É preciso olharmos e dar a devida importância a estas estruturas. Falou aqui muito bem, eu ainda há pouco disse que as cooperativas tinham uma extrema importância no nosso país pela dinâmica económica rural, pela coesão social e hoje eu acrescento que foi aquilo que também que o Ios falou aquilo, que é dentro, e me falou muito bem, na transferência de conhecimento, que é a sustentabilidade e inovação. Se há veículos, toda a gente percebe, o Estado português quer dizer assim, nós queremos capacitar os nossos agricultores. Ou conseguem arranjar programas
que vão um a um falar, ou o que é que têm? Têm que procurar as organizações que depois possam disseminar essa informação, como disse bem, esse conhecimento. E, portanto, em termos de formação, a Confagre faz muito isso. Agarra na informação que tem e começa a disseminar. Mas é preciso ir mais longe. É preciso ir muito mais longe. Porque estas regras hoje para além das cooperativas terem aquele sentimento de pertença que já aqui falaram, das regiões, que são efetivamente um bocadinho que é nosso. Os cooperantes são de lá. Portanto, as cooperativas têm, para além de um sentimento económico e social, têm um sentimento de pertença daquilo que são as melhores práticas, as práticas ancestrais, tudo aquilo que nos diz respeito nas nossas terras. Mas também são um fator de sustentabilidade. São, porque já existem e já tratam do seu meio, porque hoje nenhum agricultor, nenhuma cooperativa quer estragar o seu meio, em termos de sustentabilidade, mas, por outro lado, porque precisam de se diferenciar no futuro. E isto é, quando disse o que é que nós estamos a fazer, o nosso trabalho está a ser feito neste aspecto. Qual é a nossa intenção? E, aliás, já lancei ali uns desafios ao Eduardo, falámos muito, que a intenção é que as cooperativas possam ser, não só no espectro da economia rural, mas no espectro da economia nacional, que as cooperativas possam ser um fator diferenciador naquilo que é a adoção das novas práticas ESG, dentro das novas práticas de sustentabilidade ambiental, dentro de determinadas práticas de inovação que hoje é muito difícil que sejam disseminadas entre os elementos e as sociedades, os produtores individuais, que não seja através destas organizações. Por isso nós fizemos ainda há pouco tempo, e isto vai de encontro àquilo que é trazer, e eu corroboro com tudo o que o Leonel disse, só uma pequena, eu acho que não estamos de desacordo. Queria acrescentar uma coisa, quando ele diz que devemos capacitar aqueles que estão lá dentro, porque têm a experiência que têm, eu digo, eu faço isso, mas eu quero é sangue novo. Quero trazer a novidade e esse rejuvenescimento todo para dentro. Por isso, desde este último ano, na Confagre, o que tentámos fazer cada vez mais foi criar um conjunto de protocolos com universidades, com politécnicos, para que os jovens, aqueles que saem da faculdade, não olhem com um sentimento de que as cooperativas são algo que está tudo ultrapassado, que estão obsoletas. Não, que eles olhem ao contrário. Temos aqui um mecanismo excepcional para fazer crescer Portugal. Mas isso cabe a todos fazer o seu papel. E tem que ser os jovens a agarrar. Por isso fizemos um protocolo com o ISA agora há pouco tempo, onde trouxemos isso de uma forma que eu acho que é uma forma fantástica de ver. Nós queremos mais conhecimento científico para as cooperativas, como é óbvio. Novas práticas, mas as cooperativas, os cooperantes e este mundo mais recôndito que muitas vezes está em Portugal tem algo que pode dar à ciência e à academia que dificilmente se encontra no outro lado, que é o conhecimento empírico. É o conhecimento daqueles que nas suas práticas diárias, muitas vezes, podem trazer algo também à inovação e, através disso, fazer realmente algo diferenciador em Portugal. E, portanto, a nossa ideia, quando diz o que é que estamos a fazer exatamente isso. É tentar tendo em conta que o ProAgri, ou como é que é, já tem 30 anos, mas eu não me lembro de fazer outro, e estamos com alguma dificuldade que os diversos governos olhem para esta questão das organizações de produção de uma forma de que é o futuro. É o futuro. Portanto, nós começámos a fazer o nosso trabalho. E fizemos uma vertente que a Gostei esteve envolvida, que foi realmente apresentar já aos dois governos, ao anterior e a este, ao atual, um programa, como é que considerávamos que deviam ser capacitadas as cooperativas, como é que devíamos desenvolver um programa para capacitar as cooperativas. E, por outro lado, não ficámos parados, ficámos à espera. Fomos então olhar para onde é que vamos começar. Queremos realmente trazer inovação, sangue novo. Onde é que vamos? Vamos às universidades. Vamos dizer assim, o que nós temos para oferecer, temos o conhecimento empírico para vos oferecer. Vocês tragam-na inovação. E com isso tudo junto, que é não desprezando ninguém, conseguir que o complexo das cooperativas realmente traga esta vantagem, quer em termos de sustentabilidade e inovação, que outras organizações não têm. Vou ser aqui um bocadinho provocar. Não me leva mal, mas quando nós estamos a falar, eu concordo com o que está a dizer, a questão do rejuvenescimento em todo o setor é importante, claro, das cooperativas também, começando pelos próprios cooperantes, queremos novos agricultores, novos e jovens agricultores, no fundo, para a continuidade, e porque nós precisamos, vamos ver, nós não nos alimentamos de ar.
E agora a provocação vem, mas também queremos rejuvenescer as direções. Completamente. Porque muitas vezes, e eu estou-me a lembrar de quando foi do grupo de trabalho, muitas questões que nós falámos e que discutimos era a questão, sim senhora, ter gestores, mas depois temos uma direção que já é envelhecida e que depois, no fundo, acaba por ser um bocadinho a barreira às questões, às novas ideias, às novas estratégias, como falou aqui, a tal visão e não sei o quê. Toda esta parte tem também ela que rejuvenescer. É verdade. E por estar completamente de acordo com isso e de achar que o enquadramento das cooperativas, e como vem na Constituição, que não são as entidades privadas, as entidades públicas, as entidades cooperativas, e as cooperativas, por ser tão especiais, têm que ter um olhar especial do Estado, é que nada disto se consegue fazer sem políticas públicas que promovam essa atratividade dos novos jovens e que obriguem a que muitos desses dirigentes que hoje lá estão olhem e digam assim, bom, eu tenho aqui uma oportunidade para mudar. Porque as oportunidades para mudar, vejam, e não estamos... Eu acho que às vezes não somos... E os exemplos absurdos às vezes levam-nos muitas vezes a levar aquilo onde nós queremos, depois no exemplo mais prático. Pergunto que é o desafio quando queremos mudar, no fundo, os hábitos alimentares dos portugueses. Quantas campanhas o Estado não investe para deixar que consumam um determinado tipo de produtos, para consumir outros? Começam-se a implementar os Nutri-Scores, começam-se a deixar. Então, se nós achamos que a organização da produção, se consideramos que é preciso promover mais jovens, se isto é um elemento diferenciador e que pode trazer um novo fôlego à dinâmica rural, porque é que não se fazem mais políticas públicas, como se fez no ProAgri, onde havia um apoio, e era um apoio que ia acabando ao longo dos tempos, mas que permitia, por exemplo, as administrações e as direções das cooperativas dizer, eu posso cá pôr 3 ou 4 gestores a um custo mais baixo, mas que ao fim de 5 anos eu estarei a pagar na totalidade, mas que durante essa decalagem de tempo eles são integrados. Porquê é que, e isto estou a dar um exemplo, mas porquê é que nós não olhamos para isso como se resultou no passado, porquê é que não vai resultar agora? Eu agora vou fazer uma pergunta que está depois para os 3. Penso eu. Vamos lá ver. Políticas públicas, mas e agora vou falar um bocadinho também, dando aqui a minha opinião pessoal, as políticas públicas para este rejuvenescimento, e estou a falar no rejuvenescimento do setor no geral, não podemos pensar, se calhar, digo eu, nas políticas públicas só no âmbito do Ministério da Agricultura. Isto tem que ser muito mais amplo. Porque o que está a dizer, porque se eu quero fixar jovens, eu tenho que ter outras condições no próprio território para também ter os jovens, senão eles não vão lá. Mas eu vou ser até podem ter todos os prémios do jovem agricultor. Eles depois não ficam, porque não têm uma escola, não têm isto, não sei. Pronto. E aqui estamos muito nas políticas da coesão. Ou seja, temos nas políticas da saúde, e estamos nas políticas da educação, estamos nas políticas públicas, todas elas. E como é que nós podemos trabalhar isso e como é que nós podemos ver? Porque se focarmos só... Eu vou já passar por assim. Se formos só focar só numa da política do Ministério da Agricultura, não estamos a ser também redutores, digo eu, e depois passava para todos. Tendo em concordar completamente consigo. Há uma coisa que nós não podemos esquecer. Quando estamos aqui a falar de cooperativismo agrícola, o espectro está dentro, em primeiro lugar, daquilo que é o exemplo que é o Ministério da Agricultura. E quando eu vejo no Ministério da Agricultura, e agora na parte da minha provocação, que se olha da segunda para a terceira reprogramação e tiramos em praticamente 50% o apoio à organização de produção, isto vai ser provocador agora, Eduardo. Qual é o exemplo que nós estamos a dar ao Ministério e agora passo a coisa, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde e à Coesão, dizer assim, se o próprio Ministério da Agricultura está a falar de organizações agrícolas e decidiu que afinal não era preciso tanto apoio, porque é que os outros vão pensar ao contrário? Eu, sendo provocatória agora, diria, mas agora só mesmo, depois vou passar para o Leonel, sendo provocatória agora também diria, então se calhar a Coesão, olhando para as cooperativas com o seu papel na questão social e na questão da própria território e de fomentar o desenvolvimento no território, nomeadamente em zonas mais debilitadas, vou dizer assim,
Se calhar temos que pensar aí nas políticas do outro lado. E está a fazer. E a coesão está a fazer, posso adiantar já, não é segredo nenhum, e sabe, que tem havido uma grande interação do Ministro da Coesão com a Confagre para exatamente olhar para as cooperativas como um fator de coesão e coesão territorial e de coesão social. Estamos a trabalhar bem, afinal. Leonel, como é que fazemos isto? Muita coisa, mas vá. Justifica-se um instrumento específico de apoio ao setor cooperativo agrícola? É um pouco essa a questão, não é? Eu acho que sim. Nesta altura, como já tivemos noutra altura. Nós tivemos tempos em que o setor cooperativo era um pouco... o setor cooperativo, portanto, acusado de alguma portanto, recurso a subsídios. Não é? Na década de 80, parte da década de 90, houve muitos instrumentos de apoio ao setor cooperativo. Portanto, havia essa acusação de que havia muita subsídio-dependência. Vamos lá assim. Palavra que eu não gosto. Desculpa. Como é que ficamos? Ouve-se. Ultimamente as coisas não têm sido assim. Portanto, o setor tem tido, tendo aquilo das leis gerais, dos poucos benefícios fiscais que existem, portanto, as cooperativas têm o mesmo apoio que outras estruturas de organização da produção, ou outras estruturas ligadas ao setor, praticamente iguais. Pode ter mais prioridade, menos prioridade, mas, portanto... Porquê, então, retomar essa situação de haver apoios específicos? Porque o setor, de facto, neste momento, portanto, passa uma situação difícil, porque nos tais processos de mudança, muitas cooperativas, o setor genericamente foi-se adaptando, mas há muitas não conseguiram uma boa adaptação, não fizeram reformas que deviam fazer, como na sociedade em geral. E, portanto, estão neste momento com as tais debilidades mais acentuadas da dimensão versus capacidade, implicações da capacidade competitiva, no esforço para a digitalização, no esforço para a sustentabilidade, na satisfação dos seus associados, etc. Portanto, precisa de ser desafiada através de um instrumento, ou de vários instrumentos, ou instrumentos articulados de vários fundos, para recuperar essa não adaptação e adaptar-se aos novos desafios que estão aí. Não é? Portanto, porque tem um apoio específico, também é específico, tem que ligar, como nós falámos já, tem que ligar a questão da sua natureza social, democrática, segundo os princípios da economia social, à competitividade comercial. Tem que ligar tradição, deve e pode ligar tradição à inovação. Tem que portanto, contribuir para o desenvolvimento territorial, para o equilíbrio do desenvolvimento territorial nos territórios em que se insere. Tem que aliar a produção local destinada ao mercado local com a produção orientada para os mercados de escala, ou pelo menos de meia escala. Portanto, tem aqui especificações que outras formas organizativas não têm. Por isso acho que faz sentido, de facto, através de instrumentos diversificados, até porque tem dificuldade em se financiar nos sistemas gerais de financiamento. Mais dificuldade que outras estruturas, que são mais empresariais. Portanto, faz sentido, de facto, linhas de crédito, mas portanto, tem que ser coisas objetivamente dirigidas, ou avisos específicos, ou linhas de crédito, ou outros apoios, para objetivos claramente dirigidos e depois acompanhados como tal, e com as confederações também a transferir informação e para não padecer deste mal que temos. Desculpem lá, aqui um homem de uma região dizer isto, mas temos um mal cultural em Portugal e há em todo lado. Há aquilo que é isto, aquilo que muitas vezes devia ser ao contrário, aquilo que pode ser feito
a nível de uma Câmara Municipal, que é feito lá e não é feito na freguesia, quando também podia ser feito na freguesia. Não é? E também é assim na administração e também é assim nas confederações. Aquilo que pudesse ser feito a nível central não é feito a nível regional e podia ser feito e capacitava as pessoas. Quanto àquela questão do nosso desacordo, não há desacordo. E é uma questão importante, que é assim, sangue novo é fundamental. O que eu queria dizer é que é preferível formar os quadros com o sangue novo que venham, ainda sem não ir buscar já pessoas já formadas, para trazer modelos de outros setores, de outra coisa, e que vão ali adaptar a receita. Não, formar o seu quadro, o seu sangue novo, formá-lo dentro das organizações, com o apoio das confederações. Antes de passar assim, diga-me só, desconhecimento meu, na Holanda têm o mandato máximo de 10 anos. Cá não há, pode... Até à reforma. 3 em 3. Era uma boa medida. 12 anos na vossa. 12 anos. Conselho de Administração. 12 anos. Está um exemplo. A replicar, se calhar. Mas o Código Cooperativo é que diz isso, não somos nós. O Código pelos Cooperativo é que tem só diz limitação para de mandatos. vocês. Permitam que na Aprocha encontras, porque cá, desculpa, Sim. na Aprocha encontras, porque uma das nossas debilidades do setor cooperativo também é mudanças não preparadas mas isto é para fazer transferência. Uma vez, não é de um dia para o outro, não muda tudo. A ideia não é mudar tudo. Por isso é que essas situações, essas mudanças têm que ser geridas ao nível de Isto é como nós dizemos na nossa função pública quando perdemos os nossos funcionários. A gente devia ter tempo para passar o conhecimento. Eu não digo que o Código Cooperativo não diga isto. O que eu digo é, pergunto, por isso é que eu fiz aqui uma ressalva que precisamos que a CASES cada vez mais funcione como um órgão regulador e que monitorize todas essas questões. Se hoje em dia não temos grande parte da informação entregue e a própria GPP para fazer este documento não conseguiu fazer, como é que muitas vezes consegue aferir tudo isso? Mas esse é o problema dos dados, portanto, o Código Cooperativo, por isso é que eu disse, o Código Cooperativo não é tão dispar dos outros países. O problema está na forma como nós o adotamos e trabalhamos em Portugal. E, portanto, aqui temos um bom exemplo do que tem sido feito. É preciso mais bons exemplos. José Eduardo, força. Em relação à questão das políticas públicas, obviamente que têm que ser de coesão territorial e temos que ter infraestruturas, saúde, educação, mas temos que ter políticas públicas, no nosso caso da agricultura, não é? Que potenciem também aquilo que é a região e que criem condições para haver o rejuvenescimento dos nossos agricultores. E eu estou numa região que tem um potencial brutal, tem o Alqueva às portas de Moura e a realidade é que nós não temos infraestruturas de regadio no nosso concelho. E, obviamente, se nós não criarmos essas infraestruturas de regadio, que nos foram prometidas há alguns anos e que hoje ainda não estão construídas, que é a construção do bloco de rega de Moura, Póvoa a Marleja, é muito difícil termos um rejuvenescimento dos nossos agricultores, porque todos nós sabemos que o nível etário dos nossos agricultores é já de uma faixa mais elevada. Agora, o que temos que criar é condições para sermos produtivos, para sermos competitivos e para os agricultores terem rendimento. Temos que olhar para isto como um setor de atividade empresarial, ponto. Não podemos andar aqui a olhar para a agricultura como os parentes pobres da nossa economia. Por que não? Temos que inverter precisamente isso. Temos que olhar para a agricultura como um setor estratégico até para a nossa soberania alimentar e soberania nacional. A nível de políticas públicas, estamos aqui no sítio certo, estamos no GPP e, por exemplo, na nossa... Aproveitar. Exatamente. E eu lanço aqui também, não é um desafio, eu acho que é importante, é sensibilizar também o facto de, por exemplo, nós temos 2/3 do nosso território em Rede Natura 2000. E isso condiciona muito também aquilo que é o rejuvenescimento dos nossos agricultores. E o que temos que criar são medidas que acabem por, diria eu,
minimizar os impactos financeiros de perdas de rendimento desses agricultores e temos que criar medidas de apoios a esses serviços de ecossistemas que nós efetivamente estamos a contribuir não só para Portugal, mas também para a União Europeia. E se nós conseguirmos ter esse equilíbrio entre a sustentabilidade ambiental e económica, aí conseguimos reter jovens qualificados. Estamos a falar, se calhar, das últimas gerações, das mais qualificadas que nós temos e que temos de tirar partido também disto na agricultura. Porque, se nada for feito, corremos o risco até mesmo de não termos uma renovação nas cooperativas. E as próprias cooperativas também, o modelo de negócio da cooperativa estar um bocado em risco. É preciso sangue novo, mas que se criem condições para que tenhamos sangue novo a produzir com rendimento, com estabilidade e com previsibilidade na sua atividade. Confirmo só uma coisa, antes de passar aqui à Paula. Quando me disse dos 1.300 associados, são 1.300 produtores? 1.300 produtores de azeitona, olivicultores. A cooperativa tem 4.000 sócios. Nós, desde a secção de cereais, que hoje em dia praticamente não tem expressão, porque hoje ninguém faz cereais de sequeiro, fazemos para forragem, para grão não, desde a secção comercial. O ADS, temos aqui um universo de 4.000 sócios, mas produtores são 1.300. São 1.300 famílias, digamos assim. Não, é a questão dos dados, e isso para mim é os dados que são importantes. Paula, e um bocadinho na sequência do que foi dito agora, perguntava também relativamente às cooperativas da Holanda, dizer neerlandesas, e olhando para o futuro, quais serão então os principais desafios que se colocam a estas cooperativas? Há vários desafios. Temos desafios gerais, como na União Europeia, que são os impactos ambientais, a perda de biodiversidade, as alterações climáticas, a segurança alimentar, mas já que falou nas áreas protegidas, a Holanda tem um problema provavelmente toda a gente deve saber, que é o nitrogênio. O azoto. Houve uma organização, a Greenpeace, que meteu o Estado holandês em tribunal e ganhou. Ou seja, a Holanda neste momento tem 5 anos, até 2030, para reduzir em 50% as emissões de azoto. Por isso, é um desafio grande. Mas também aqui, as cooperativas têm um papel importante. O que se está a criar... Acho que o meu microfone está sempre a falhar. Está aqui este. Tá. Também aqui, as cooperativas têm um papel importante, porque criaram-se cooperativas novas nos Países Baixos, onde estão envolvidos vários intervenientes. Estamos a falar a nível de governo, estamos a falar de agricultores, estamos a falar de empresas, estamos a falar de ONG, ambientalistas, e eles todos estão-se a debruçar sobre os problemas, os desafios e tentar resolver questões. E mais uma vez, estou a ficar um bocado chata, mas a colaboração é muito importante para poder enfrentar os desafios. Além disso, temos as cooperativas normais, que, a nível de sustentabilidade, ajudam os seus sócios, os seus membros. Têm assistência técnica e, além disso, dão um preço um bocadinho mais alto para os produtores que tenham produtos ou produzem de forma mais sustentável. Obrigadíssimo. E porque estamos a entrar na reta final, e vou pôr uma... Interessante, eu nem nunca perguntei se havia aqui alguma questão caríssima. Não estava a ligar nenhuma. Que horror! Pronto. Se faz favor, identificas-te.
Bom dia, Alexandra Diogo, da FNOP. É uma questão que eu acho que é mais para o Nuno Serra. É assim, as organizações de produtores, independentemente de serem cooperativas ou não, porque a forma jurídica de base das organizações de produtores podem ser cooperativas, sociedades anónimas por cotas, sociedades, sociedades comerciais por cotas ou sociedades comerciais anónimas, têm todas o papel que eu ouvi aqui falar que fazem as cooperativas, não é? Fazem transferência de conhecimento, podem fazer tutoria dos jovens agricultores, ligar as pessoas ao território, apoio técnico, concentrar a produção dos seus associados, colocar no mercado a produção dos seus associados e por aí fora. Na FNOP, nós o que sentimos ao longo dos anos, eu já estou há muitos anos na FNOP e posso dizer que ultimamente, e é um bocadinho, a Custódia também falou nisso, que ainda temos 51% das organizações de produtores são cooperativas. A FNOP há 20 anos era assim, agora cada vez mais tem sociedades em contraponto às cooperativas e ultimamente todas as organizações de produtores que nós temos acompanhado na formação são sociedades e não cooperativas. O que é que se pode dizer a um produtor para ele, em vez de optar por uma sociedade, optar por formar uma cooperativa? Obrigada. Bom, vai exatamente um bocadinho ao encontro que temos discutido aqui e falado aqui. Eu diria, neste momento, com as condições que tem, que realmente subsiste essa dúvida. Até porque, por exemplo, as cooperativas, e aqui falamos, não podem recorrer a determinados instrumentos financeiros que qualquer outra associação pode ter. O grande problema que estamos agora a lutar é por causa de aceder ao Compete 2030, que a maior parte das cooperativas não pode aceder. A questão é, a cooperativa que tem um conjunto de benefícios para os cooperantes, como o José Eduardo aqui falou, naquilo que é a quase obrigatoriedade de receber tudo aquilo que é o produto do cooperante, não é? E viu-se isso, por exemplo, no caso do vinho este ano, onde grande parte das associações, se perguntar a grandes produtores vitivinícolas, grande parte dos produtores vitivinícolas deste país, se perguntasse que durante este ano, em que as associações, as adegas privadas, estavam cheias de uva, se queriam ser cooperantes ou se queriam estar fora, este ano todos queriam ser cooperantes numa cooperativa. Porque traziam o real benefício daquilo que é estar numa cooperativa. É que ninguém lhe recusa a entrega do produto. Como? A organização de produtores pode fazer ou não. Portanto, hoje em dia, a questão do Código Cooperativo e daquilo que são os benefícios, mais falei, quer os benefícios fiscais, quer os benefícios da democraticidade da própria gestão, que depois traz também aquilo que são, no fundo, os desvios, e que nós aqui falamos, que depois, a determinada parte do tempo, temos gestões demasiadamente envelhecidas, demasiadamente cristalizadas, sem a adoção de novas práticas, que nas associações não acontece porque a forma jurídica, até de acesso a essas administrações é diferente. Mas deixa-me dizer que eu não vejo neste momento, e se não houver aqui um incentivo claro, de políticas públicas, que possa haver aqui realmente essa grande diferença. Eu posso dizer que, há um tempo, foi alguém da administração pública que tinha um filho que era professor de música e queria formar uma banda. E entre formar uma associação de música e uma cooperativa de música, ele disse-me claramente formar uma cooperativa. Os miúdos perceberam que tinham um grande benefício nisso. Não só em termos fiscais, mas em termos daquilo que cada um podia participar democraticamente na estratégia dessa cooperativa, coisa que não acontece nas outras organizações, até inclusivamente naquilo que é a sua vertente mais comercial. Por isso é que as cooperativas no norte da Europa e no centro da Europa tornaram e criaram este balizamento entre aquilo que era os órgãos sociais, que têm uma visão mais democrática da coisa e democrática e social, porque a natureza da cooperativa, não só económica, é também social, e criaram veículos altamente comerciais que depois fazem o que as associações, as organizações de produtores podem fazer, que é serem realmente veículos altamente comerciais e que, no fundo, não têm que obedecer tanto àquela norma social. Mas realmente a questão que colocaste, neste momento, sem esses proagres, sem esta forma de incentivar a esta forma jurídica mais democrática que é as cooperativas, existe uma grande dúvida. Eu continuo a achar que as cooperativas, e o desafio pode ser posto ao contrário. Pode ser posto ao contrário. Porque é que nós achamos que em determinados locais
do país, onde a dimensão não é o lucro, mas a dimensão é a manutenção desses pequenos fatores de produção no território, estão lá cooperativas e não estão associações nem organizações de produtores. Porque, efetivamente, a cooperativa chega ao fim, a sua dimensão não é trazer lucro para as administrações, é, no fundo, criar condições para aqueles que lá entregam os produtos possam continuar a subsistir. E aí a competitividade entre cada um pode acontecer. Portanto, como aconteceu aqui em Moura e Barrancos, e o José Eduardo disse isso claramente, a intenção é que não é a cooperativa que tenha lucro, é que os seus produtores possam continuar a ter os seus rendimentos de uma forma justa, equilibrada e democrática. A cooperativa está lá só para fazer essa regulação. Nas associações, nas organizações de produtores, eu não vejo isso dessa forma. E, portanto, eu penso que é uma forma da visão daquilo que queremos para a ocupação do território, desta parte mais social, até porque o enquadramento económico-social das cooperativas é totalmente diferente do enquadramento económico-social de uma associação, e as associações são, no fundo, para promover aquilo que são o lucro dos seus associados. Não é? Aqui é a promoção, mais a promoção da sustentabilidade do território. Não. Só dar uma chega. No caso das cooperativas, é um sócio, um voto, independentemente da sua dimensão. Numa sociedade já não é assim. Agora já temos o voto plural. Por isso é que eu não falei disso. Permitem aqui os colegas. Já foi dito, mas eu gostava de salientar que há uma diferença quando partimos do princípio que é uma pessoa que está agora para iniciar a atividade, ou que não tem histórico, porque se tiver histórico já é diferente, mas há uma diferença, e essa dialética não deve existir, mas do que é melhor e do que é pior, mas na perspectiva de cada um pode haver uma diferença que é a facilidade de entrada. A facilidade de entrada para uma cooperativa, não é? Porque as cooperativas têm uma cobertura territorial que as organizações de produção não têm, e constituir... e depois é esta situação, a facilidade, o compromisso que é necessário em termos de constituição de uma organização de produtores ou de uma cooperativa. O capital, esta situação da primazia da pessoa em relação à primazia do capital é diferente e é uma opção nesse aspecto. Estava a pôr questões em termos de opção, é uma opção, vendo as situações diferentes. O que temos que ver é quando se refala na importância das cooperativas, não é tanto para esse caso de que quem é melhor para cada um, é para a realidade que nós temos, onde já existem cooperativas, se é de deixar que elas continuem a definhar e que cheguem a desaparecer, portanto, existem cooperativas, dinamizá-las e que para aqueles associados, para aquele tipo de agricultura, para aquele tipo de território, são essenciais. Essa é a grande diferença quanto a mim. Temos mais duas questões. Isto é bem bom. Temos 15 minutos, incluindo respostas. Serei telegráfico, Pedro Castro Rego, reformado desta casa. A questão é rápida, a resposta não sei. Para medir o efeito e o valor social e económico de uma cooperativa, talvez valesse a pena medir ou ver o que acontece a uma região quando uma cooperativa fecha. A minha pergunta é, há estudos, eu assisti a várias cooperativas que fecharam e não só os cooperantes passaram mal a seguir, como todo o setor, mesmo não inscrito na cooperativa a seguir, teve preços mais baixos durante algum tempo, até se ajustarem. Portanto, a minha pergunta é, há estudos deste nível que vejam o que é que acontece a uma região quando uma cooperativa fecha, que ajuda a medir o efeito e o valor socioeconómico de uma cooperativa? Sim, força. Olá, bom dia. O meu nome é Filipe Farelo, trabalho na CASES, Cooperativa António Seja para a Economia Social, e queria só fazer aqui um esclarecimento relativamente à questão dos mandatos. É que realmente o Código Cooperativo Português limita os mandatos
da direção, precisamente em 12 anos, no limite máximo, podendo até ser inferior. E depois, em relação aos dados, queria também fazer aqui uma nota, porque não sei se têm noção, mas efetivamente Portugal tem uma conta satélite que é dos instrumentos estatísticos mais evoluídos a nível internacional e que precisamente mede não só a economia social, como consegue fazê-lo também no setor cooperativo e, portanto, eu acho que em termos de dados, apesar do que se possa pensar, acho que estamos muito bem e temos noção exatamente do que é que representa o setor cooperativo em Portugal. E também a CAS, apesar das suas limitações, e obviamente que estamos sempre a tentar melhorar a nível estatístico, mas dispõe já de bastantes instrumentos, de bastantes estudos sobre o setor cooperativo e que mesmo quando estamos lá fora noutros grupos de trabalho, vemos que comparativamente temos alguma dinâmica que é bastante positiva. Pronto, queria só fazer estes 2 esclarecimentos. Muito obrigado. Pode. Rápido, tem que ser rápido. Relativamente a esse estudo, nós não temos o estudo, mas a Confagre, e não é no meu tempo, foi um tempo anterior, durante 3 anos construiu um modelo, um algoritmo com 6 países da União Europeia, onde neste momento, e estamos a vendê-lo para as práticas ESG, onde temos que medir o environment, o social and governance, qual é que é o impacto social de cada organização cooperativa no setor. E, portanto, é um algoritmo onde se vão preenchendo os dados que tem e aí mede o impacto social. Não conseguimos medir o impacto se ela não existir. Portanto, isso é uma visão perspectiva que é muito difícil perceber. Se não existisse, se isso tem. Mas, neste momento, já temos uma ferramenta que mede o impacto na sociedade, na região, daquilo que é uma cooperativa. Relativamente à CASES, eu não sei se o problema está na CASES, se está em quem dá os dados. Eu também já estive do outro lado e muitas vezes era muito difícil dar os dados ao INE. E só quando houve, volto outra vez às políticas públicas, que obrigavam a que houvesse essa transferência de informação, é que passámos a ter toda a informação. Agora, podemos ser muito evoluídos e ter muita informação, mas há muita informação que não tem lá, que nós temos, especialmente isto, mandatos, relatórios de contas das cooperativas, que têm que cada vez ser mais, porque isso é uma exigência que nos obriga a ser melhores. Então, onde é que está a falha do circuito? Quem é que tem os dados e como é que pode fazer os dados chegar a CASES? Está lançado o debate, exatamente. Ora, aí está. Que é algo muito interessante que se podia fazer. Aqui, neste caso, a CASES trabalha conjuntamente com o INE, portanto, nesta elaboração da conta satélite da economia social, e é verdade, muitas vezes é difícil obter os dados do próprio INE, ou os dados estão em microdados, em coisas tão específicas que são muito difíceis de ser trabalhados, a não ser que alguém estivesse ali a olhar para aquilo. E, portanto, muitas vezes eles existem, não estão trabalhados. Isso é, sem dúvida, a verdade. Agora, e depois há outra questão, que é todas as cooperativas, por lei, estão obrigadas a remeter à CASES os relatórios de gestão e contas. Sabemos perfeitamente que isto não acontece, acontece metade das vezes, existem metade das vezes, ou seja, para cerca de metade das cooperativas existentes, ou que se calcula que estejam em atividade, fazem este reporte e é com esses dados que nós conseguimos trabalhar, porque, quer dizer, não dá para fugir à realidade. Agora, já existir essa base, às vezes as pessoas não têm noção, isto é uma coisa que nos outros países, muitas vezes nem sequer isto existe.